Seja como. Opa, estamos ao vivo. Estamos ao vivo aqui na live, trocando uma ideia. Só aguardar a galera chegar. E é isso aí. Fé em Deus que Ele é justo, irmão. Nunca se esqueça. Na guarda, guerreiro, levanta a cabeça. Oh, tenha fé, porque até no lixão nasce flor. É isso aí. Então bora bater um papo aí. Só quero bater um papo com vocês, trocar uma ideia. E é isso. Quem for assistir a live depois sabe que na descrição encontra um curso de teologia pagamento único. Quem tá no Instagram não tem link nenhum, mas é isso aí. Quem puder me seguir no Instagram, tá na página inicial do canal Eucleir Oliveira, ou só me segue lá, Eucleir Oliveira. E bora, né? Bora trocar uma ideia aí. Quem tá chegando, quem já chegou, quem vai chegar. Semana corrida, graças a Deus, muito trampo. E nós vamos na luta, né? Nós vamos na luta dia a dia. Opa. Aqui. Pronto. Vamos ver como é que tá. Então vamos na luta aqui dia a dia e seguir em frente. Tentando manter uma rota de leitura firme e forte. Essa é a ideia. Inclusive, já tô na página 100 desse livro aqui, História de Roma. Muito bom esse livro, cara. Michael Grant, História de Roma. Aconselho quem se interessa por história, aconselho quem se interessa por teologia, porque muitas vezes a gente vê alguns nomes de países citados, a Síria, Egito, Roma, e a gente não tem a mínima ideia. Éfeso, né? Éfeso, carta aos Efésios. Éfeso era uma cidade grega que passou por muita influência romana, né? Então, Éfeso, Galácia, Corinto. Corinto foi destruída pelos romanos e depois foi reerguida pelos romanos, né? Então, conhecer um pouco de história com relação ao texto bíblico. Geografia eu não curto muito, mas quando a gente vai estudar história tem que ler. Por exemplo, você está lendo a questão da Gália Cisalpina, por exemplo, onde que ficavam os latinos, os etruscos e por aí vai. Graças a Deus estou falando o nome certo dos caras, etruscos. Eu sempre falei estrucos, mas é etruscos. São 2 ou 3 povos, 2 ou 3 povos que fizeram parte do povo romano, que iniciaram ali, né? Cara, eu não curto muito assim, filosofia não é muito minha praia. Minha praia é mais a história mesmo, história, teologia, mas teologia e filosofia andam junto, cara, não tem como. Não tem como, você vai ler Santo Agostinho, você tá lendo teologia e você tá lendo filosofia, pô. Você vai ler São Tomás de Aquino, é teologia e filosofia, né? Não tem pra onde correr. É filosofia e teologia, não tem, cara. Então é importante? É. Não tem pra onde correr. Por exemplo, vou pegar aqui um livro muito importante da história brasileira. Euclides da Cunha, Os Sertões. Cara, esse livro ele é estudado em literatura portuguesa, história e sociologia. O mesmo livro, entendeu? Então não tem isso. Hoje um clássico que entra também dentro da literatura, por exemplo, é O Senhor dos Anéis. O Senhor dos Anéis é um dos grandes clássicos da literatura. Ele é leitura obrigatória para crianças nos Estados Unidos e na Inglaterra. Países de fala inglesa metem Senhor dos Anéis na goela da molecada. Por quê? Ele é um clássico. Quando você vê o porquê que o Senhor dos Anéis foi escrito, qual que é a evidência, o autor era cristão. Então ele tenta passar ensinamentos cristãos através da literatura. Põe magia, espada, uns demonão lá, uns magos druida. Põe, mas, pô, faz parte, cara. Faz parte. Assim, por exemplo, quando você pega o próprio Luís de Camões, né? Luís de Camões, me fugiu, Os Lusíadas. Os Lusíadas é a mesma coisa. Você tem filosofia grega, você tem
cristianismo, catolicismo e por aí vai. Não, você chegou antes do Pix, Macedão. E aí, Macedão, tá sumido, rapaz? Hã? Tá sumido? E aí, já arrumou namorada já, parceiro? Fé em Deus que ele é justo, irmão, nunca se esqueça. Na guarda, guerreiro, levanta a cabeça. Hã? Que nada, tá certo, tá certo. Mas a vida é assim, entendeu? Então, a gente vai seguindo. Então, a área de humanas é meio que tudo junto. Deixa eu só ajeitar um negócio aqui que tá meio torcido aqui. É. Só uma pergunta, o som tá chegando bem aí para vocês? Tá captando bem? Preciso saber aqui, porque eu mudei a posição do microfone, depois eu quero saber como é que eu preciso saber certinho se o som tá chegando perfeitamente, né. Eu tava trabalhando com ele do lado, eles para mim do de lado ele é bom também, mas volta e meia eu faço essas mudança de microfone aqui para facilitar tanto a visão aqui quanto do teclado. Desse jeito aqui, fica bom que só umas letras inúteis aqui que eu quase não uso não aparece. Mas, perfeito então. Nasce Flow. Aí ó, a galera chegou em peso no YouTube agora. Então essencialmente, é isso. Então filosofia, letras, história, sociologia, essas matérias todas, elas contribuem contribuem para a pessoa que vai ler a Bíblia. Você que lê a Bíblia, que é um leigo, aí decide fazer uma faculdade, porque gosta, mano, nossa, qualquer uma dessas, elas ajudam muito na compreensão bíblica. Inclusive, por exemplo, eu fiz letras português e inglês. A ideia era ser professor de inglês? Não como primeiro ponto, porque eu sou professor de história, né? Meu foco é sentar e dar aula de história, né? Chegar e falar da aula de história em si. Mas eu decidi fazer letras português e inglês por causa da área de linguística. Por que eu comecei a estudar linguística? Comecei a estudar linguística por causa do grego, do hebraico, das tretas, né? Então eu conheci a matéria de linguística através propriamente da teologia. Então a teologia para mim foi uma porta de entrada para algumas áreas de conhecimento que eu jamais imaginaria. Eu nunca me imaginaria com formação em letras português e inglês. Eu nunca me imaginei como teólogo. Professor Euclair, teólogo, mano. Olha. Olha, a misericórdia de Deus Deus olha, Deus faz uns bagulho muito louco. A gente dá umas voltas muito louco na nossa vida, cara. Muito louca, muito louca, muito louca. De... Né, Shanks? Muito louco. Shanks, encontrei na porta do bar, né, Shanks? Na porta do bar. Cheio de sarna, porqueira de cachorro. Porqueiro. Quer se apresentar pro pessoal aqui, Shanks? Hã? Ou você vai mostrar como é que se faz o haki? Hã? Não, né? Melhor não, né, Shanks? Melhor não, né, cara? Porqueirão. Né? Vamos lá. A filosofia leva ao ateísmo. É só gente ignorante que fala isso. Só gente ignorante que fala isso. Talvez seja um filósofo ignorante ou talvez seja um religioso ignorante. A, a teologia leva a filosofia e a filosofia automaticamente ela leva a teologia. Por quê? Vejamos, vamos lá. Vamos lá. Teologia não é estudar cristianismo, tá? Então, estudar Bíblia não é teologia. Estudar a Bíblia, estudar o cristianismo é uma parte da teologia. Por exemplo, estudar teologia é você estudar o budismo. Budismo, se você fizer uma análise, um estudo sobre o budismo, é teologia. Eu quero fazer uma análise do espiritismo, é teologia. Eu quero fazer uma análise dos deuses gregos, é teologia. Teologia é estudo sobre Deus e sobre os fenômenos que a religião afeta na sociedade. Então, um teólogo,
em tese, ele deveria ser capaz de analisar sociologicamente a implicação das religiões, seja elas antigas ou novas, entendeu? É claro que teologia no Brasil, 99% quem faz é cristão, com o intuito de se tornar pastor. 99% das pessoas que estudam teologia é com esse intuito, tá? 99. Talvez 1% assim, até esqueci o que eu ia falar, né? Então, assim, teologia, filosofia, sociologia, história, tudo desemboca no mesmo caminho praticamente, né? Aqui, ó. Quem que é Northrop Fryer? Realiza análises literárias de obras seculares e a Bíblia usando métodos comuns a ambos. Não, mas a exegese, a hermenêutica, quem faz filosofia tem aula de hermenêutica, tem aula de exegese. Quem estuda filosofia tem a matéria de hermenêutica que tem que cumprir. Tem que cumprir, entendeu? Não é estranho, não é estranho. É que assim, a gente está acostumado ao termo exegese e hermenêutica aplicado a somente a Bíblia. Porque fora do texto bíblico você não encontra. Só que o termo hermenêutico você encontra muito em questões jurídicas, né? Questões jurídicas você encontra muito aí. Então tem esses fatores aí, tem esses fatores, né? Matias. Hoje todos os canais que assistem decidiram fazer live ao mesmo tempo. É por causa da sexta-feira, né? Todo mundo, o pessoal tá em casa, alguns querem sair, outros não saem, então fica fácil de fazer live, sabe? Que nem hoje eu tô mais animado, tô com um pique legal aqui. Eu falei, opa, vou fazer uma livezinha, trocar uma ideia com o pessoal que faz tempo que eu não faço. Apesar que eu gravei 2 vídeos hoje, né? Já deixei gravado, gravei ontem os vídeos para subir hoje. Espero que tenham gostado. E é isso aí. Samuel Pedroso. Mas que barulheira é essa aí, Shanks? Já tô ficando chato igual a mãe já. Parece um porco. Se roer já é uma coisa, mas fazer esse barulho já é outros 500, cara. O cachorro tá se roendo aqui do meu lado, aqui, cara. Vem cá, seu porqueirão. Porqueirão de cachorro. De cachorro agora virou porco, é? Tá virando um porco? Porqueira. Um porco, é? Então, essencialmente é isso. Vou abrir a porta pra você, cara. Vou abrir a porta pra você. Maria, nosso cachorro virou um porco. Ai, ficar velho não é fácil não, gente. Então é isso, trocar uma ideia. Aqui no Instagram já tô com quase 100 seguidores. Pô, milagre aqui no Instagram, o Clair Oliveira, o pessoal tá me seguindo. Então é isso, mas podem meter bronca aí, gente. O papo hoje eu não tinha nem ideia do que eu ia falar aqui, só simplesmente cheguei. Boa, Melo. Acho que você é um cara novo aqui, acho que é a primeira vez que você comenta. Você tem que ler uma boa tradução, velho. Vai depender. Tem tradução que é baseada no texto Receptus, que é horrível. Assim, não é boa, não é confiável. Porque dizem assim, porque essa Bíblia aqui, ela é a tradução da tradução tal. Tá, por que não traduziu direto do grego? Não, nós usamos outra tradução, em inglês, em espanhol, para perca de tempo. Então, qual que é melhor? Você lê uma ACF. Então temos 2 traduções, tem pelo menos 2 traduções em língua portuguesa, uma baseada diretamente no texto grego, que é Novo Testamento, que é a ACF, e você vai ter outras aí com nome de bíblias muito famosas, com a intenção simplesmente de vender marketing. Mas é uma tradução feita do inglês. Na verdade, é uma tradução feita em português, de olho no grego, mas usando como referência uma Bíblia em inglês. Acho desnecessário esse tipo de trabalho. Totalmente desnecessário, mas tudo bem. É isso. Agora, a mesma coisa se aplica ao texto eclético, tá? Eclético. Por quê? O texto eclético,
Você vai ter traduções muito boas, como a Bíblia de Jerusalém, que eu acho uma tradução tão boa quanto a CF. É a segunda melhor tradução em língua portuguesa, na minha opinião. É uma boa tradução e ela é do texto eclético. Ela é de tradução dinâmica, mais interpretativa. E é uma ótima tradução, uma tradução confiável. Então não é porque é baseado no texto eclético ou no texto Receptus que a tradução é boa ou ruim. Não. Ela tem que ser uma boa tradução por si só. Toda vez que eu vou comparar um texto, eu olho na ACF e olho na BJ, estão certas. Um caso ou outro que as traduções erram, porque não existe uma tradução perfeita, mas, em geral, eu olho para essas duas traduções com muito carinho, muito respeito e muita, mas muita confiança. São duas traduções que eu confio. O resto, as outras traduções, eu quase nem olho. Quase nem olho. Inclusive, esse ano eu pensei, cara, tava quase pegando a do Mato Soares para dar uma lida, né, na linguagem do Mato Soares, edição 1955. Quase fiz isso. Mas não, melhor não. Por enquanto eu vou. Esse ano eu vou seguir uma rotina mais de estudo de história, fortalecendo. Vou terminar dentro de 2 meses. Quero terminar tudo que eu tenho sobre o Império Romano. E vou meter bronca em história do Brasil, produzir alguns conteúdos relacionados a isso no meu canal de história. E é isso. Mas, outro detalhe, Jonatas. O texto Receptus, ele também é um texto eclético. Não é eclético, ele é um texto crítico, tá? É isso aí, na guarda, guerreiro, levanta a cabeça, tu tá. Tenha fé, porque até no lixão nasce flor. É isso aí, parceiro, é desse jeito. É escrito assim que eu gosto, né? É claro que a CF em primeiro lugar. Meu, você acompanha o canal aqui há quanto tempo? 1 mês, 2 meses? Qualquer pessoa que me acompanha desde 2017 sabe que eu trabalho com a ACF desde 2017. A minha tradução oficial desde 2017 é a ACF, entendeu? Desde 2017. A NA eu nunca gostei das Almeidas atualizadas. Nunca. Assim, nunca me desceu. Nunca desceu a garganta. A King James em inglês eu não tenho uma bíblia oficial em si, né, mas a que tá em cima da minha mesa aqui, no caso aqui, é a King James, né, é a King James aqui, ó. Porém eu não tenho eu não tenho tanto apego a King James em inglês, eu não tenho, não tenho. Primeiro porque ela não diz muito pra mim de língua portuguesa. Pra gente que fala português, a King James não é tão relevante assim, né. A CF seria mais relevante, a Revista Corrigida seria mais relevante, a tradução brasileira seria mais relevante nesse contexto, né. Posso dizer que até a própria Almeida, até a própria Almeida atualizada tem mais peso para nós do que a King James. King James ela é importante para quem fala inglês, para quem é fluente no inglês, para quem nasceu nos Estados Unidos, na Inglaterra e tal, mas para nós, a gente aqui. Então, assim, é claro que se eu for pegar para estudar a Bíblia em inglês, eu vou dar preferência a King James, mas não tenho problema nenhum em estudar ela com uma NVI, uma New Revised Stand Bible, entre outras traduções que eu tenho aqui. Não tenho problema nenhum em pegar elas, dar uma analisada, né? Não vejo problema, não tenho dificuldade nenhuma nesse sentido. Assim como no francês, por exemplo, eu tenho a Bíblia de Jerusalém original em francês, mas também tem outras traduções em francês aqui que eu pegaria para analisar traduções em francês sem problema nenhum. Então eu não tenho peso com isso, nem com. Não é uma preferência, assim, a King vai pesar mais, mas não é assim, nossa, absoluta. Entendeu? Seria isso. É nada, cara. É fácil você achar a Bíblia em francês. Mete no Mercado Livre aí, ó. Põe no Mercado Livre aí, Bíblia francês. Isso aí, vai aparecer um monte. Mercado Livre, estante virtual, sebo. Ih, rapaz, você encontra. Não é difícil, não. Não é difícil, tá? Não é difícil. Entendeu? Tá melhorando, Mariazinho? Oxi.
entendeu? Então não tem dessa, livro antigo é fácil de encontrar, cara, não é difícil. Uma coisa que a gente tem que tomar cuidado é não pagar preço absurdo. Por exemplo, eu fui ver lá o explicação textos difíceis da Bíblia, que eu tenho só a edição digital, né? Os caras querendo R$ 250 num livro que não vale R$ 250. Vale no máximo 50. Ah, sim. Digo, saber inglês numa Bíblia é nível intelectual, de botar monóculos e deixar o bigode crescer. Inglês, não, francês. Ah, je suis le pirate Barral, né? Ah, digo, saber francês numa Bíblia a nível intelectual é de botar monóculos. Não entendi essa de botar monóculos e deixar o bigode crescer. Ah, o monóculo é o leitorzinho. Eles estão em dúvida se fica aqui, se fica lá. O Shen tava fazendo um barulho de porco aqui, né? Então, essencialmente é isso aí. Fala, Ururuga. Quer falar com o pessoal, Ururuga? Quer pedir uma doação pro pessoal ou não vai pedir doação pro pessoal? Não vai pedir doação pro pessoal, né? Mas mete bronca, gente. Pode fazer pergunta aí, bora trocar ideia, bater um papo livre aí, né? Hoje eu tô aqui mesmo assim, sentar e trocar ideia com vocês aqui nesse momento aqui. Daqui a pouco dormir, acordar cedo, ir pra igreja, né? Né, gente? O ruivo. O ruivo. Porqueiro. Né? Essencialmente. Minha esposa, ela racha o bico da risada quando eu falo essencialmente. Né? Mas estudar outros idiomas é sempre bom para pesquisa, para análise. Inclusive no meu outro canal vou estar trabalhando bastante essa questão do inglês. Só quero terminar primeiro esses assuntos, esses papos meu com o Império Romano, que já faz tempo que eu queria dar uma guaribada. E é interessante como cada autor trabalha numa perspectiva, né? Inclusive eu tava pegando esse Michael Grant aqui, eu não tinha ideia como esse cara é bom. Eu li outros livros sobre o Império Romano, mas ele tá dando uma ênfase na estruturação do Império Romano. Agora eu cheguei na Roma republicana, na Guerra de Cartago. Né? Eu terminei a Guerra de Cartago, agora vai começar o mundo romano em transformação. Cara, detalhes que ele coloca sobre a geografia de Roma de maneira muito clara. Porquê, cara. Inclusive, gravei um vídeo ontem, né, falando sobre isso. Do porquê que os romanos eles assimilavam novas religiões. Né? O estilo de dominação romana que era curioso, né? Eles chegavam assimilando a cultura e a religião do povo que eles dominavam, né? Muito doido isso, né? Eu estudo quando dá e quando posso. É isso, José. Não tem, eu não faço muita frescura, não. Quero estudar grego, vou estudar grego. Estudo. Vou estudar um pouco de inglês, meto bronca. Vou estudar sobre o Império Romano, sento e leio os 50 páginas por dia. Tô nessa meta. Desde fevereiro, 1º de fevereiro, eu já tô batendo a meta de ler 50 páginas por dia. Tenho me mantido fiel a essa meta. Se eu continuar nesse ritmo, tem mais 300 páginas, mais 6 dias eu termino esse livro. Talvez menos, que eu vou ver se eu dou uma acelerada de leitura amanhã e domingo. Mas nesse ritmo, talvez em menos de 2 meses eu termine tudo que eu tenho sobre o Império Romano aqui. Então eu tenho uma meta básica de leitura de páginas, né? Para mim 50 tá razoável, eu tô gastando cerca de 1 hora e meia de leitura. Não tá pesado. E é isso, e não tem muito segredo. Como que organiza? Não tem, né? Não tem o que dizer, é isso, né? Qual que é a minha rotina? Leio minha Bíblia de manhã cedo, à noite, quando eu chego do trampo, depois de bater concreto, quebrar parede, fazer reboco, eu vou sentar e vou ler 50 páginas de um livro sobre o Império Romano. E pronto. Sem frescura. Sem choro, né? Na essência, igual diz o Jorlan, né? O Jorlan fala assim: que os caras ficam lá com técnica, que não sei o que, ai, que você não pode.
Mano, só pega o bagulho, levanta 100 quilos no supino e faz. Depois você se vira com técnica. Então, assim, a minha organização de estudo tá desse jeito. Meu estilo de leitura tá desse jeito. Cara, não. Só vou ligar o computador, só vou mexer com a internet, só vou responder os outros quando eu ler 50 páginas. Eu fiz essa meta. Chego do trampo, faço o que tem que fazer, converso um pouco com a Maria. 50 páginas no livro. E quando eu termino é 9 horas, aí eu venho, ligo o computador, aí eu vou gravar um vídeo ou outro e tô seguindo essa meta. Qual que é a organização? É essa. Não ligo o computador sem ler 50 páginas. Ponto. Ponto. Acabou. E aí? Não tem segredo, cara. É isso. Né? Ponto, entendeu? Então, ó, uma coisa que eu penso, não sei se por ser muito preguiçoso, é estudar nesse nível, junto com o meu ofício, que também exige estudo constante. Eu tenho que deixar de desculpa mesmo. É essência. Qual que é o segredo para você fazer um estudo bem feito? Assim, ó, qual que é o segredo? É você sentar e estudar. Muitas vezes a gente fica com muita desculpa. Ah, eu queria estudar hebraico. Ah, eu queria estudar grego. Ah, eu queria estudar latim. Ah, eu queria estudar inglês. Não tem segredo, parceiro. É só sentar e estudar. Ah, não, mas eu não tenho um livro específico. Ah, mas é só sentar e estudar. Quando eu comecei a estudar grego, muita gente critica o PDF, que eu acho uma burrice. Ah, não, que PDF é pecado. Ah, porque não, porque você está roubando. Maluco, eu comecei a estudar grego com PDF, bicho. Fui lá, baixei a gramática do John H. Dobson, baixei as gramáticas que eu consegui baixar e o que que eu fiz? E o que que eu fiz? Virei professor de grego, cara. Olha o tanto de livro que eu já comprei de grego aqui. Comecei como? Lendo o PDF, cara. Na saudosa Minhateca. 10 anos atrás, mais de 10 anos atrás, você tinha um Minhateca. O que é Minhateca? Era um lugar que você baixava um monte de PDF, mano. O bagulho tinha PDF a rodo. É isso. É isso, sem choro nem vela. E por causa disso eu fui conhecendo os livros, fui adquirindo aquilo que eu achava importante e pronto, tá aqui, né? Ponto. Então, eu não condeno quem estuda em PDF, porque talvez seja a única forma dessa pessoa estudar. Porque nem todo mundo tem dinheiro e nem todo mundo tem espaço na sua casa para estudar. Então, às vezes, você vai ter que ter um livro PDF, porque é o único que você pode ter. Não é não? Você vai morar num condomínio aí, num apartamento fechado pequeno, não tem coisa. Então, mas o que eu fiz? Velho, eu sentava, ligava o computador, copiava o PDF e estudava. Aí sim, valeu, Jonathan de Mello, tamo junto aí, me seguindo no Instagram. Manda sua pergunta, aproveita que você tá sozinho aqui no Instagram. Manda sua pergunta, fala que eu te escuto. Nós não é universal, mas fala que eu te escuto. Mas ó, o pedágio tá valendo, hein? O pedágio tá valendo. Ou dá ou desce, hein? Ou dá ou desce. Ah! Né? Ó, mandou um pix pra nós. Aí sim, valeu, Macedão. Depois eu dou uma olhada aqui, eu tô com o celular aqui no Instagram, então fica difícil. Então, assim, é meter bronca. Nego me pergunta assim, ai, né, não que PDF seja pecado, eu não acho que PDF seja pecado, não. Pecado eu acho que é assim, é o cara pegar o PDF e vender. Aí eu acho que é uma puta falta de sacanagem, né. Agora, você pegar um livro, copiar ele em PDF, compartilhar com os amigos ou distribuir na internet, cara, isso aí ajuda na divulgação até da obra. Quantos livros eu conheci através de PDF? Nossa, mano, uma porrada, uma porrada. Livros os quais eu tenho físico agora, né. Então, assim, se não fosse o PDF eu não conheceria a obra e eu não diria: "Essa obra vale a pena ter", porque o que que regula que o livro deve estar na sua biblioteca ou não? É a importância dele. Como é que você vai saber se o livro é bom se você nunca leu ele, né? Exatamente, a gente usa para ler.
Que nem gramática, não tem choro nem vela. Você pode começar com PDF, mas você tem que ter ela física. Novo Testamento, você pode ler em PDF? Pode, mas o certo é ter ele físico. Léxico, mano, dicionário de hebraico e de grego é horrível ler em PDF. Melhor é físico. Manual de exegese, tá. Umas 3 ou 4 física, top. Você pode ter umas 100 em PDF para escrever artigos, mas umas 3 ou 4, top, né? Quem estuda hermenêutica, exegese, essas coisas, então assim, né? Não tem choro, não tem choro. Quem estuda de verdade, compra livro físico, né? Quem não pode, quem tá começando, aí, mano, o PDF é a salvação. É a salvação. É a salvação. Exatamente, Jairão, é isso aí, ó. O que seria da PlayStation seria pirataria, né? Por que a Nintendo perdeu espaço? Pirataria, né? Se a Nintendo tivesse pirateado mais, permitido piratear o 64, rapaz, seria louco, né? PlayStation 1, rapaz, porra, você me lembra bons tempos agora. Bons tempos não, né, Gomes? Bons tempos não. Você me lembrou a época que meu irmão ia na casinha de jogos, na casa de games, jogar Play 1, mano. Play 1, Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories, Play 1, cara, na casa de games. Aí depois veio o Play 2. Porra, Play 2. Vamos lá. O Jonatas perguntou aqui no Instagram. Cara, aqui na igreja que frequento, o povo gosta muito da NA. Você prefere a CF por ser boa tradução ou por ter mais familiaridade e costume com a CF? Cara, a NA eu não acho uma tradução muito boa. Não acho uma tradução muito boa. Agora, a ACF eu considero uma boa tradução. Assim, desde a época que eu conheci ela, que foi lá por volta de 2015, 2014, acho que foi 2015. Foi em 2015 que eu conheci a ACF. E, e aí eu fui ter ela apenas em 2017. Apenas em 2017 que eu fui ter ela. Inclusive, o texto grego dela aqui, né? Então, 2017 que eu fui ter. E desde então tem sido minha Bíblia oficial, não tenho problema com ela, né? É uma tradução confiável e bronca, entendeu? Para o que eu tenho analisado, muito útil, sem problema. Play 2 era top. Cara, do Play 2 só teve um jogo que eu gostei, que é o Gauntlet Legends. Né? O Gauntlet Legends. O Gauntlet. Mano, jogão da hora. De resto, mano, olha, sinceramente, nunca fui fã de Play 2, não. Play 1, cara, eu já curtia mais. O Gran Turismo 2. O. Tinha o. Gauntlet, não, é Champions. Champions do Play 2. Mano, aquele jogo é louco. Muito bom. Você cria um personagem, sai brigando com os monstros míticos, né? Então, né, o Shanks falou: vou fazer bastante barulho pra incomodar os dois. Agora, o Play 1 foi um. Assim, 3 videogames me marcaram bastante. O Mega Drive, o Super Nintendo, né, com Super Mario World e tal, e o Play 1, né, com cara, um Gran Turismo, Legend of Legaia, era da hora, era da hora. O 64 eu nunca fui muito fã não, cara, apesar de jogar muito Conker's Bad Fur Day e 007, era da hora, Conker is Bad Fur Day. Ah, mano, joguinho tosco pra caramba. Era um castor em 4 dias ruins, né. Ah, aí ó, Shadow of Colossus. Perdeu um jogo. Ah, mas é assim mesmo, velho. A vida vem, a gente aprende essas coisas, né. A gente vai aprendendo com a vida. Eu, querendo ou não, com a vida tenho aprendido a ser menos murrinha, menos mão de vaca. Eu falar pra você, olha, pra eu dar alguma coisa pra alguém, é uma luta. Mas com a vida a gente tem aprendido que, da mesma forma que a gente ganha, a gente também ajuda. E quando a gente tá na posição de ajudar é muito melhor do que ser ajudado, né, mas é isso aí. Mas vamos lá, galera, temos aí, estamos em 35 minutos de live, alguma pergunta interessante?
Sei que eu fui rápido em responder algumas perguntas relacionadas à tradução bíblica aqui, né, mas eu gostaria de comentar mais nesse sentido. Então é só a gente ir puxando assunto aí. Fechou? Aí. Fé em Deus que ele é justo, irmão, nunca se esqueça. Então é isso. O GameCube, meu irmão, eu vi uns jogos, mas não gostei do GameCube. Computador, joguei muito. Play 1, joguei muito Warcraft 2, mano. Oh, The Dark Saga, da hora. Do computador, joguei muito Age of Mythology, da hora. Jogão, cara. Age of Mythology, estudo de gregos, né? Guerra dos gregos e tal, nórdicos. Então, sei lá, velho, uns bagulho assim. Mas, seguindo em frente. Então, vamos ver. Mas por esse ano, eu acredito que dentro de fevereiro até março termino meus estudos sobre o Império Romano. Depois eu quero bagaçar tudo que eu tenho sobre história do Brasil, porque eu tenho muita coisa de história do Brasil aqui para estudar. E é isso, né? Então quem quiser me acompanhar nos meus vídeos, na minha abordagem mais sobre história, é só me seguir no canal Adolfo Euclair. Depois só clicar lá, ó, Adolfo Euclair. Entendeu? Só me seguir lá que eu tenho comentado sobre história, política, essas coisas aí, né? Então, um que eu faço bastante para design como o tempo de carreira. Se você quer começar de novo, deve estruturar o que você estudou de uma forma mais otimizada. Mano, eu não entendi sua pergunta. Vamos lá. Uma coisa que eu faço bastante para designers, com mais tempo de carreira, se você fosse começar de novo, como estruturaria o que você estudou de uma forma mais otimizada? É assim, Jairo, é difícil. Um bagulho que eu. Depois que eu cheguei nos 30, eu comecei a pensar muito no passado. Minha mente virou uma chave, eu comecei a pensar muito no passado, naquilo que eu poderia ter feito. Só que existem coisas sobre a fisiologia masculina que são interessantes a gente saber. Por exemplo, por que o jovem faz mais cagada do que o mais velho? Por que você, com 40 anos de idade, pensa 2 vezes antes de comprar alguma coisa? Porque você já perdeu muito dinheiro na vida, cara. Quem aqui nunca fez um mau negócio? Mano, quem nunca aqui fez um mau negócio? Todo mundo. Então, a experiência, primeira coisa, a experiência faz a gente tomar decisões corretas. Entendeu? A experiência. Segundo, a nossa fisiologia. Isso eu falei para um garoto que eu vendi um computador para ele. Eu falei pro garoto que eu falei assim, ó, mano, ele falando dos amigos, não, porque meu amigo quer comprar esse computadorzinho aqui, quer meter uma placa de vídeo de R$ 1.000. Eu falei, não, velho, não vai adiantar. Por quê? Esse processador aí, ele é um dual core, né, DDR3, do tempo do EPA, cara. É mais fácil ele pegar esses R$ 1.000, comprar um computador top e depois ele compra uma placa de vídeo. Se ele comprar uma placa de vídeo, ele tá colocando uma turbina de foguete num Fusca. Vai andar mais rápido? Vai, mas não vai adiantar muito. Por que os jovens agem dessa forma? Por causa da fisiologia, o corpo dele está em desenvolvimento. Por exemplo, as mulheres elas se desenvolvem mais rápido do que os homens. O homem ele está plenamente completo apenas aos 30 anos de idade ou perto dos 30 anos de idade. Então, o lobo frontal nosso, que é o que toma as decisões, está desenvolvido depois dos 30, que é por isso que quando a gente começa a pensar mais, antes dos 30 a gente só pensa merda, a gente só faz as coisas por impulso. Em geral é assim. Então o que que acontece? Se falasse assim, nossa, o que eu faria se eu voltasse a ter 12 anos de idade? Entendeu? Só que assim, nós estamos partindo do pressuposto se eu voltasse com o conhecimento que eu tenho hoje. Então eu não voltaria a ter 12 anos de idade, eu voltaria num corpo de 12 anos de idade, do qual teria a experiência de um cara de 33. Não é um jovem, um adolescente de 12 anos de idade. Eu com 12 anos de idade eu fiz o que tinha que fazer, joguei Magic, assisti desenho, joguei bola, só devia ter brigado mais e estudado mais, mas, pô, eu fiz o que eu tinha que fazer, né? Eu fiz o que eu tinha que fazer. Quando precisava de dinheiro, corria atrás de latinha, vendia latinha, pegava papelão pra fazer os corre, pra comprar minhas cartas de Magic, tá ligado? Dei rolê com os meus amigos, né? Quando completei 17, 16 anos de idade, que eu arrumei um trampo e tal, comecei a dar um rolê com meus amigos na madrugada,
pra falar de política, andar de coturno pela cidade. Não, porra, eu fiz o que eu tinha que fazer. Se você voltasse sem a experiência que você tem, você faria as mesmas coisas. Eu faria as mesmas coisas. Inclusive, quando eu piso o pé na sala de aula e eu olho para os jovens, pô, mano, eu não tento cobrar deles, eu não tento cobrar deles aquilo que eu fiz quando era adolescente. Entendeu? Então, o que acontece? Se eu voltasse 10 anos atrás, 13 anos atrás, foi quando eu comecei a estudar grego, que eu comecei a estudar de verdade, eu faria tudo igual. Eu não teria essa. Eu faria tudo igual. Se eu voltasse sem agora, se eu voltasse com a experiência, com o conhecimento que eu tenho, aí é outros 500. Pô, aí é outros 500. Aí é outra coisa, entendeu? Então é difícil, é difícil. O que a gente pode fazer é aconselhar quem não tem conhecimento. Aí é outra coisa. Mas então eu não olho para trás com tristeza, olho assim com alegria pelo que eu vivi, porque tem gente que teve uma vida pior do que a minha, e luto para ter uma vida melhor. Ponto. Ponto. É isso. Uma pergunta no Instagram aqui. Na sua opinião, Flávio José foi um traidor do povo judeu ou um sobrevivente historiador? Cara, Joséfo, se ele tivesse sido um radical, ele teria morrido e não teria nada, ele não teria escrito nada. Ponto. Joséfo, ele só fez o quê? Sobreviveu e escreveu. E graças a isso nós temos a história dos hebreus. Temos muita coisa produzida sobre o mundo antigo. Algumas coisas de maneira muito tendenciosa, sim. Mas é uma fonte sobre o mundo antigo que, se ele não tivesse escrito, nós não teríamos. Então, um historiador importantíssimo para o cristianismo, para o judaísmo e para os historiadores de mundo antigo, de maneira geral. Né? Citado até, inclusive, no estudo sobre Roma, não tem como. Né? É claro que ele é muito tendencioso no contexto judaico, mas é isso. Gramáticas para iniciantes em hebraico, uma com atividade e outra para consulta. Mano, do Paulo Mendes. Do Paulo Mendes é uma ótima gramática para iniciar. Né? Não tem como. É quebra-gelo. Agora, uma gramática boa, uma gramática que eu gosto é do Alan Perros. Inclusive, quem quiser a gramática do Alan Perros, liga na Editora Vida e fala: gente, reimprime a gramática do Alan Perros. Pô, baita gramática. Eu acho que é uma gramática muito boa de hebraico português, mas que ela só teve uma ou duas edições. Você não encontra ela para vender. E é uma baita gramática. Então, assim, acho ela muito boa, mas não é muito divulgada. Então, assim, seria, acho que essas duas. Porém, como não tem, qualquer gramática. Não sendo a do Page Kelly, que a Page Kelly eu acho horrível, mas qualquer gramaticazinha da editora Vida Nova, acho que salvaria a pele, entendeu? Page Kelly é legal ter, mas não aconselho como primeira gramática, não. Não gostei muito da didática e da dinâmica dela, não. Entendeu? Eu prefiro mais a do Alan Perros, prefiro mais uma gramática católica do James Sweetman. É James Sweetman? Thomas Lambdin. E também tem a do Renato Gusso. Essa gramática do Renato Gusso eu acho boa também. A gramática do Renato Gusso eu acho top. James Sweetman é de grego. Thomas Lambdin. A gramática Thomas Lambdin é uma baita... Acho uma baita gramática, assim, que acho que vale a pena a gente ter ela, né? Aí, ó. Acho que tá muito alto aqui. Entendeu? Então, seria isso. Né? Então, não tem segredo. Essa questão de gramática melhor depende. Por exemplo, se eu for estudar hebraico, eu vou na de Gesenius. Entendeu? Que é a gramática mais avançada de hebraico que eu tenho. Eu não sou especialista em hebraico, mas tipo assim, é a melhor gramática que eu tenho, mas é uma gramática muito antiga, mas é uma das clássicas que a gente precisa ter.
Tá? E é fácil de conseguir, tá? Quem quiser conseguir uma é só entrar no contato com o Mota Facsímiles, no Instagram, no Facebook, e ele divulga, beleza? Ah, boa noite. Pela crítica textual tem como rebater o calvinismo? Não, cara, não mistura as coisas. Uma coisa é uma coisa, outra é outra coisa, tá? Calvinismo é uma área da teologia, crítica textual é outra. Crítica textual não é feita para rebater nada. Crítica textual é a ciência que reconstrói os manuscritos, que reconstrói o texto. Então, crítica textual não tá para dizer qual doutrina está certa ou errada. Crítica textual tá para dizer qual palavra da Bíblia está correta. Qual é a mais próxima do original, qual é a original. Então, a crítica textual se preocupa com isso. Ela não se preocupa com Calvino. Dane-se Calvino para a crítica textual, no sentido de reconstrução do texto bíblico. Mesmo que o Calvino só surgiu 1500 anos depois do texto bíblico, do Novo Testamento. Então, Calvino é irrelevante para essa discussão. Lutero é irrelevante. Entendeu? Não, esquenta a cabeça não, Lassone. Uma coisa que vocês têm que aprender é que tem que uma coisa é uma essa é uma frase que minha esposa ela usa muito. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Exegese não é para rebater ninguém. Exegese não é para ser usada na apologética, por exemplo. Não é. Exegese tem que ser uma obrigação de todo mundo. Mas tem gente que vai querer pegar, aprender exegese só para dizer que o outro está errado. Isso é uma maneira completamente errônea de se estudar a Bíblia. A Bíblia ela tem que ser lida para a compreensão da salvação em Jesus Cristo. Entendeu? A gente tem que ler a Bíblia não para dizer que o calvinista está errado, não que o adventista está errado, que o católico está errado, Não. Você tem que ler a Bíblia para você se fortalecer na salvação. E através disso, talvez, se sobrar tempo, aí você diz se alguém está errado ou não. Entendeu? É isso. Se a gente fizer isso, a gente caminha certo. Caminha certo. O problema não, é que as pessoas elas defendem o Calvino, defendem o Armínio, defendem o Lutero, defendem o Papa, mas se esquece de olhar para o texto bíblico e ver o que o texto bíblico está falando sobre quem? Jesus. Tem um texto muito legal na Bíblia que fala isso. Vós cuidais ter nelas, examinai as escrituras porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, mas são elas que testificam de mim. Então, assim, às vezes a gente estuda demais a Bíblia para ter razão. Só que é a Bíblia que me demonstra que fala quem é Jesus. É isso, entendeu? Cara, é assim, eu nunca parei para estudar o calvinismo, essa questão da predestinação a fundo. Nunca parei para estudar a fundo. É um assunto que basicamente não me interessa. Você fala, mas por que não te interessa? É da hora? É da hora. Eu acho que deve ser legal estudar. Só que isso entra no campo da teologia sistemática. E eu quero que os caras da teologia sistemática queimem no fogo do inferno. Eu quero estudar grego, eu quero estudar história, eu quero estudar crítica textual, eu quero comparar manuscrito. Você acha que se eu ficar lendo Calvino, Armínio, eu vou ter tempo para comparar manuscrito em grego, em latim, em copta? Ó, bicho. Pô, é só você pegar esses caras que ficam debatendo calvinismo e arminianismo. São tudo um bando de ignorante para exegese. São tudo um bando de ignorante para exegese. Tá ligado? Ó, eu vou dizer um bagulho pra vocês, é engraçado. Eu tenho um canal do Barba Rala. Lepirato Barba Rala. Teólogo de tapa-olho sem vergonha na cara. Eu tenho um canal que é da minha pegada mais apologética, defendendo a igreja, minha igreja e tal. E, maluco, eu não sou da apologética, não participo, eu nunca, assim, eu não participo da apologética porque eu quero. Eu não sou um cara atuante. Aí, eu decidi entrar nessa treta pra defender um parceiro meu. Só porque eu conhecia grego, eu comecei a mastigar todos os malucos bichão da apologética. Entendeu? É isso. Pô, eu sou um cara que conhece das técnicas apologéticas? Não. Eu sou um cara que conhece tudo de igreja? Não. Mas os malucos vinham falar umas asneiras, eu abria o texto no grego, explicava, pedia explicação e os caras tinham que ficar quietos. Entendeu? Tinha que ficar quieto.
Mano, eu fiquei conhecido no meio da minha igreja, eu fiquei conhecido, eu era eu sou se eu chego na minha igreja, eu sou um cara completo desconhecido, na minha igreja local. Mas dentro da treta apologética da internet, eu fiquei conhecido, Capitão Barba Rala, teólogo de tapa-olho, sem vergonha na cara, tem um rap em minha homenagem, entendeu? Eu toquei o terror. Por quê? Porque eu sou um apologista? Não, é porque eu conheço grego, porra. A gente conhece grego. A gente entra em discussão de grego, de texto, de hermenêutica, estuda inglês. Você olha para mais de 90% desses apologetas de merda aí, nenhum deles sabe inglês, pô. Não sabe inglês. Como é que um cara desse vai discutir? Entendeu? Não tem como, né? Vamos lá. Aí você mencionou o Vailate. O Vailate é outros 500, mano. Ó, desses caras que entram nas tretas apologéticas, um dos poucos que vale a pena a gente acompanhar por causa do conhecimento que o cara tem é o Vailate. É o Vailate. Eu gosto dele. Eu gosto dele, particularmente. Que é um cara com muito conhecimento. Entendeu? É um cara que ele estudou muito. Aí, porventura, ele achou um tempinho e foi se envolver nessas tretas. Ponto. Mas é isso. É igual o tio Nico. Tio Nico, cara, eu gosto dos sermões dele, de algumas explicações que ele dá e tal. Eu não fico preso ao que ele fica falando sobre calvinismo, predestinação, o que ele fica falando de outras igrejas, não. Quando ele se propõe a falar de texto bíblico, o cara bagaça, o velho manja. Então, assim, é isso, tá? Essencialmente é isso, tá? Não, cara, eu já entrei. Só que assim, me desgasta muito. A apologética, ela me desgasta. Em que sentido ela me desgasta? Por exemplo, hoje eu tô falando como com vocês? Tô aqui de boa, a gente fala de videogame, a gente fala de história, a gente fala um monte de coisa misturada, né? Os caras da apologética, não, eles são muito engessados. É imortalidade da alma, é sábado, carne de porco, Ellen White. Aí daqui a pouco eles voltam para esse assunto e eles ficam repetindo isso ao longo do ano. É igual as 4 estações. Eles não mudam isso, né? Eles não mudam isso. Então a apologética cansa, porque me desgasta, porque fala, mano, eu tenho mais o que fazer, cara. Você curte o domingo? Pô, olha a minha cara de preocupado. Olha a minha cara de preocupado. Você é mortalista? Foda-se. Ah, eu creio na imortalidade, não. E daí, mano? É mais alma pra queimar no fogo do inferno depois, ué. Olha a minha cara de preocupado. Por quê? É cansativo, tá ligado? Por exemplo, pega essa galera que gosta, que é apologista. Vou dar um exemplo. Tava aqui de boa, em paz, igual tô hoje. E aí um cara chegou pra mim. Ô, professor Oclair, o seguinte, tô debatendo com um ateu aqui, tal. E o que você acha? Falei, não, velho, vai por esse caminho, por esse caminho, por esse caminho. O cara falou, mas como é que você sabe disso? Falei, porque eu estudo, mano, eu não fico arrumando treta com os otários na internet. Se você não estudou isso, não adianta você querer discutir com os caras. Os caras de apologistas, em geral, eles gostam de ficar o quê? Batendo boca com os outros, tá? Eles gostam de bater boca, mas estudar que é estudar sério, nada. Estudar que é bom, nada. Porra, mas eu estudo tanta coisa sobre Segunda Guerra Mundial, sobre política, sobre impérios, tanta coisa pra ler, e os caras eles ficam presos em imortalidade da alma, em domingo. É umas imbecilidades. O calvinismo, o dom de língua. Vamos se lascar, rapaz. Desculpa, gente. Desculpa. Não sou calvinista, parceiro. Não sou calvinista. Deus me livre, ó. Na verdade, sim, eu fui predestinado a ser arminiano, tá? Eu fui predestinado a ser arminiano. E tem gente que é presbiteriano que ele é arminiano, mas ele escolheu ser calvinista. Não, bicho, não. Não, tamo de boa aqui. Entendeu? Não, mas a teologia sistemática ela é importante, tá, Lassone? A teologia sistemática ela é importante. Por exemplo, o assunto de trindade. Porra, trindade é um baita assunto. Ela é da área da teologia sistemática. Então, sim, a teologia sistemática ela é importante. Agora, o problema da teologia sistemática
É a frescura de dialogar muito com a filosofia. O problema de muita gente da teologia sistemática é que eles tentam dialogar muito com o dogma e se esquecem do texto bíblico, entendeu? Sabe, assim, uma coisa, não importa o que você seja, não importa o que você creia. Você quer conversar comigo? Vamos conversar de texto bíblico, entendeu? Vamos conversar de texto bíblico, pergunta de tradução, grego. Vamos lá, vamos falar de, né? Meu negócio é teologia bíblica. A teologia sistemática, eu não estou dizendo que ela não é importante, ela é muito importante. Mas o problema é que a galera que gosta de teologia sistemática é o cara que vai ficar puxando, chupando as bolas do Calvino. Chupando as bolas e puxando sardinha pro Armínio. Né? É o cara que vai dizer que a igreja dele tá mais certa do que a sua. Eu não tenho, me desculpe falar dessa forma, eu peço perdão para quem tem ouvidos muito sensíveis, mas esta é a realidade. É paga pau. Para mim, em geral, os estudantes, os caras que se propõem a dizer da teologia sistemática são paga pau de teólogo. Entendeu? É isso. Os caras que produzem teologia sistemática, que produzem aqueles livros grossos, Norman Geisler, esses caras aí, não. Esses caras estudam história da igreja, então é legal. Esses caras manjam dos Paranauê. Entendeu? Então, sim, é importante você ler esses caras. Mas, acho que isso tem que ser. Acho que discutir se o calvinismo, o arminianismo, ou seja lá o que for, é importante. Eu acho importante discutir, mas isso é quarto ou quinto plano. Tem um problema que a igreja enfrenta, a igreja brasileira enfrenta. Olha só. Tem um problema que a igreja brasileira enfrenta, que é o seguinte: analfabetismo. Analfabetismo. Não adianta eu discutir calvinismo e arminianismo se metade da minha igreja é de analfabeto. Entendeu? E quando eu digo de analfabeto, é de analfabeto funcional. Cerca de 30 ou 38% dos estudantes universitários são analfabetos funcionais. Pega 10 pessoas estudando história, 4 analfabeto funcional. Então, isso é um problema muito maior do que o calvinista, do que o arminiano, do que o adventista, do que o testemunho de Jeová. Entendeu? Por exemplo, um analfabeto funcional como o Romilson Ferreira, ele é muito mais danoso do que um presbiteriano, do que um pentecostal que fala em línguas. Para mim não é um problema um pentecostal que fala em línguas. O cara que defende que a língua não é um problema. Agora, um Romilson Ferreira da vida que não sabe interpretar um texto direito é um problema muito grande. Entendeu? E baita problema. Então assim, é isso. Ai. Deus amou Jacó e odiou e rejeitou Esaú? Cara, vamos ter que dar uma olhada em Romanos 9. Vamos olhar Romanos 9? Temos que olhar o contexto. Não, o que você está perguntando não tem nada a ver com grego, parceiro. Não tem nada a ver com grego. Fé em Deus que ele é justo, irmão. Ele está falando de adoção, dos quais Cristo é segundo a carne, qual de todos? Deixa eu ver. Fala, Mariazinha. O Shanks, o Ruivo tá aqui comigo. O Luruga eu não sei. O Shanks tá aqui, né, Shanks? Sara terá um filho. Ah, tá, não. O texto aqui não é que Deus odiou Esaú. É que ele enfatizou o amor dele para com Jacó. Ponto. Só isso. Tanto que várias vezes o termo ódio não é usado no sentido de odiar, mas no sentido de dar prioridade. O caso do texto aqui, de Romanos 9, a ênfase do que está escrito, da lógica que Paulo está usando,
é que ele deu preferência a Jacó, que não era o primogênito. Esaú era o primogênito. Olha só, pelo texto em português, Esaú era o primogênito, mas Deus ele amou Jacó. Então, com isso, ele desprezou a primogenitura de Esaú. Por isso que ele diz: eu odiei Esaú, entendeu? E isso aconteceu com Agar, com Sara, né? Quem que era o primogênito? Ismael, mas quem que é o tido? Isaac, que não é o filho primogênito, e assim vai. Então, você tem que ver por esse ângulo, não é por nem sempre uma palavra bíblica que está no texto bíblico, ela tem que ser entendida como é usada no português. Então, ódio. Ódio é um sentimento ruim, algo, eu tenho ódio. Não. Às vezes o ódio aqui, o ódio usado no texto bíblico, ele tem outra conotação às vezes. Igual a palavra tanque. Não, tanque não, mar. Quando a gente fala a palavra mar, a gente lembra do quê? Do mar ou de um lago grande. Mar da Galileia. É um mar, é um lago gigante. Mas é um mar da Galileia. Você tem um mar também, um mar oceânico e tal, o mar Atlântico e tal. Só que você sabia que mar, na Bíblia, também significa um tanque sacerdotal? Quando você pega lá o mar de vidro, não está falando do mar, viu, mar de vidro, não. É um tanque sacerdotal. Por quê? Todo o contexto da visão que João está tendo lá do Apocalipse é do santuário celestial. E quando eu digo santuário celestial, que a Nova Jerusalém é um santuário no céu, praticamente. E dentro da Nova Jerusalém tem um santuário. Só ler Apocalipse vocês vão ver isso. O que acontece? Você tem um mar que na frente de Jerusalém, que é um tanque de vidro. Né? Vi como que um mar de vidro. É um tanque de vidro. É um tanque que era usado para lavar as mãos do sacerdote e tal. Mar. Entendeu? Então, assim, às vezes uma palavra ela precisa ser entendida dentro do uso que ela tem, do uso técnico que ela tem. Entendeu? Vicente Chung? Não li, não. Ele vai adultera. Não. Ô Lassone, uma das coisas que a galera comete o erro é o seguinte. A Bíblia, tipo assim, a Bíblia ela está bem traduzida para a língua portuguesa, na grande maioria das vezes. O que acontece são alguns detalhes que a gente precisa ver. Só que assim, de um texto de 1000 palavras, ou um texto de um capítulo, que tem no caso aqui 33 versículos, talvez em um ou dois, você encontre uma coisa que o português não consegue trazer. Talvez um ou dois. Talvez. Então não é toda vez que o grego vai ser útil, porque eu sei grego, que eu sei interpretar mais a Bíblia que o outro. Não é isso. Quem estuda grego consegue ver nuances que o texto em português às vezes não traz, porque existe tradução errada. Existe. Existe tradução que não expressa 100% o que um texto bíblico diz. Ok? Mas em 99% ou 95%, vamos pôr 95% dos casos, o texto em português ele está muito bem feito, muito bem traduzido, muito bem construído, entendeu? Então, é isso. Agora, para eu fazer uma análise de Romanos 9 no grego, parceiro, aí é horas, mano. Aí eu vou ter que fazer um estudo prévio antes para trazer uma live aqui para vocês sobre Romanos 9. Só que para isso tem que cair 1000 conto na minha conta. Tem que cair 1000 conto, que aí eu paro para estudar isso aí, e aí a gente mete bronca no grego. Aí eu pego palavra por palavra no grego, só que assim, vai ser 95% de estudo basicamente desnecessário. Você tem que ir nas palavras-chave. Entenda, uma boa compreensão do texto bíblico é estudar corretamente as palavras-chave. Entendeu? Você vai no que o texto está dizendo e olha as palavras-chave. Se você não prestar atenção nas palavras-chave, esquece. Então, por exemplo, Mateus 7:23. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas esse texto ele tem uma palavra-chave, que é iniquidade. Não vos conheço vós que praticais a iniquidade. Quando você pega o versículo 20, 21, 22, 23, a palavra-chave é iniquidade. Se você entender a palavra iniquidade e aplicar ao que foi dito, aí você entende o que o Jesus está dizendo de maneira mais plena. Mas assim, é uma palavra dentro de 4 versículos. Entendeu? É uma palavra dentro de 4 versículos. Então você não precisa saber todos os 4 versículos em grego. Se você sabe uma palavra em grego, ou você conhece o suficiente de grego para saber olhar para essa palavra e analisar ela, que é o termo anomia, você tem um entendimento correto do texto e tá tudo certo. Entendeu?
Então, assim, ó, você me perguntou de Romanos 9, eu li Romanos 9. Talvez seja interessante dar uma olhada dentro do grego? Sim, talvez seja interessante. Mas, para eu fazer uma análise de 24 textos, eu levaria quase que uma semana estudando, entendeu? Eu levaria quase que uma semana estudando. Então, não é um bagulho que eu faço, eu sou bichão, eu sei grego, vou ler o bagulho aqui. Não. O Jonatas Melody. É muita melodia! Ô Jonatas, vai no meu canal do YouTube, parceiro. Eu tenho acho que uns 13 vídeos sobre a Coma Joanina, parceiro. Eu fiz já a playlist. Deixa eu ver se eu já fiz a playlist. Eu vou fazer uma playlist só de 1 João 5,7. Eu tenho uma porrada. Não, ele só se encontra em manuscrito latino, tá? E com muita variação entre Prais da Igreja e Vulgata Latina. É. Ó. Da hora, mano. Caraca, mano, eu tenho um vídeo aqui com 6 anos já, 500, não tem 500 visualização. Ô, dó, hein? Os caras não tem dó de mim, não, hein? Eita, tem uma porrada de vídeo, cara. Ó, inclusive eu vou compartilhar aqui contigo aqui, ó. Vou compartilhar a live aqui, peraí. Só pra vocês verem. Olha aqui, ó. Tem esse vídeo aqui. Tem esse vídeo aqui. Tem esse vídeo aqui, ó. Tem um com 2.900. Um com 500 visualizações. Deixa eu ver. Aqui, o parênteses Joanino, 700 visualizações. Deixa eu ver. Oitavo Ancho. Oh, esse rap aqui é da hora. Entendeu? Então é isso. Né? É isso. Já era. Beleza. Valeu, Jonas. Alanzinho, ó, tem a galera aqui. Tem quantos aqui no. Já tem quantas pessoas no Instagram aqui? Tem 3, 4 pessoas? Aí, temos 4 pessoas, eu acho, no Instagram. Aqui no YouTube já tô com umas 10. Vamos lá. No máximo iria pra prancha dos tubarões. Não, hoje eu tô de bom humor. Teologia bíblica, muito bom. Tamo junto. Deus são micro-organismos. Vai adultera. Acho que você tem um ponto. Eu sempre odiei esse debate na minha igreja, porque nunca saía do lugar. O objetivo era sair falando sem estudar nada. Exatamente. Os últimos serão os primeiros. Predestinação. Bora ouvir um rap bom. Rua 8. Não, tem que ouvir Gordo Drama. Gordo Drama. Vida gorda. Os caras são bons, velho. Os caras são bons. Disseram, eu era. Agora sou maior que Tim Maia. Seu barriga, primeiro vida gorda da história. Os caras são bons, velho. Os caras são bons. Então, eu me divirto. Mas é isso aí. Não. Ouve lá, Mano Brown, Gordo Drama. Aí sim, Jantas Melo, tamo junto. Cara, eu vou criar uma playlist. Amanhã eu crio essa playlist, tá? Eu tô com 1 hora de live. Amanhã eu crio a playlist aí pra nós. Aí facilita quem quiser entrar. Então vou fazer a playlist e depois vou gravar um vídeo para quem quiser acompanhar a playlist, tá? Mas eu tenho, acho que a última vez que eu contei tinha uns 13 vídeos sobre esse tema. 13 vídeos. Analisando na Vulgata, no grego, em traduções, explicando, né? Então eu tenho uma porradinha de vídeo sobre esse tema aí. Beleza? Fé em Deus que eles. Mas, gente, vou finalizar a live aqui. Beleza? Tamo junto aí. Obrigado a todos que participaram. É sempre um privilégio estar aqui com vocês, tá? É sempre mesmo um privilégio.
Eu sei que eu não sou um cara fácil, eu sou um mala pra cacete, mas, só tem um espírito cristão e a gente vai evoluindo, né. E estudando, né, a gente tem que crescer na graça, no conhecimento e mandar a merda os ignorantes de plantão. Porque porque é assim, velho. Né. É isso aí. Mas, pô, mano, tem 3 caras no Instagram me seguindo. Ah, essa minha live tá bombando no Instagram, cara, tô bombando no Instagram, ó. Tô está ó, 3 nego ao vivo no Instagram, agora eu tô bichão, rapaz. Tô bichão, né. E aqui tá 8 pessoas. Mas é isso aí. Um abraço a todos. Talvez amanhã eu faça uma live pedindo dinheiro, então quem já puder deixar umas moedinhas pra nós já pode fazer doação, ficaria muito honrado pela ajuda. E é isso aí. Fui.